Eleições Municipais 2024. Assassinatos, atentados, agressões e ameaças mancharam as campanhas das eleições municipais. A votação está marcada para o próximo domingo. Segundo o levantamento do Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desde o início do ano foram registrados 455 casos de violência contra candidatos. Para repercutir esse cenário, nós convidamos o cientista político e pesquisador do Observatório, Pedro Bahia. Bom dia, Pedro. Olá, Cláudio, bom dia. Obrigado por participar conosco aqui do painel eletrônico. Eu queria começar perguntando o seguinte: a gente acaba, avaliando sempre que a eleição mais próxima é a mais violenta. Essa eleição municipal, ela é particularmente violenta, pelo que a gente tem visto nas campanhas. A gente, tem que citar principalmente São Paulo, que é o que chama mais atenção, ou a gente acaba esquecendo o nível de violência dela ela está na média das outras eleições. Bom, Cláudio, o nosso observatório ele começou o monitoramento a partir de 2019, né? Então a gente está no terceiro ciclo eleitoral de monitoramento. Nós temos dados da eleição municipal de 2020, das eleições nacionais de 2022 e agora das eleições municipais de 2024. As eleições, a violência política esteve presente de alguma maneira, né? Então ela não é um ato exclusivo, uma surpresa do ciclo eleitoral municipal de 2024. Ela sempre esteve presente nos eleitorais no Brasil. A questão, e que nos preocupa, é a incidência desses casos. Quando a gente observa especificamente o terceiro trimestre desse ano, ou seja, a partir de julho, quando a gente já tem também em agosto o início o início da campanha eleitoral dessas candidaturas, a gente observa que na série histórica, esse trimestre atingiu um número maior de incidência de casos. O que pode vir a nos indicar que sim, de fato, esse ciclo eleitoral municipal de 2024 em específico, ele pode ser mais violento em relação aos ciclos anteriores, seja municipal de 2020, seja o nacional e estadual de 2022. Agora, como você falou, vocês estão acompanhando pela terceira vez, né, o terceiro ciclo eleitoral. Tem alguma diferença em termos desses registros de violência dos dois anteriores para 2024? Sim, Cláudio. Como eu mencionei, esse terceiro trimestre ele está mais violento e está superando o número de casos dos trimestres anteriores, mais especificamente do quarto trimestre de 2020. Vamos lembrar que em 2020 aquela eleição teve um pequeno atraso por causa relacionado à pandemia do coronavírus, então ela aconteceu, né, as campanhas aconteceram em outubro, o pleito foi em novembro, então a gente teve naquele quarto trimestre uma alta de quase 230 casos. Em 2022, essa alta também se manteve no terceiro trimestre, e esse trimestre em específico, o número a gente ainda está coletando, porque a gente lembra que a campanha eleitoral ainda está acontecendo, né? O pleito vai até 6 de outubro, e mais especificamente também, alguns municípios para a prefeitura, né? Municípios com mais de 200 mil eleitores também vão ter o possível segundo turno. Então essa campanha eleitoral ainda não vai terminar no domingo. Então esses dados que nós estamos coletando estão em aberto. Mas o que eu posso sim confirmar é que esse número ele já está maior em relação a esses trimestres anteriores. E o que nos preocupa também no observatório, Cláudio, é o tipo de eleição que a gente está tendo. As eleições municipais elas parecem ser mais violentas do que outras disputas de cunho estadual ou nacional. Primeiro porque tem uma questão de oferta de candidatos, né, de candidaturas, o cargo de vereança, né, os vereadores que vão estar representando a população nas câmaras municipais, eles estão em maior número em relação a outros tipos de cargos políticos no Brasil. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, então a gente tem uma série de cadeiras de câmaras municipais que estão à disposição do eleitorado. Então nosso número de candidaturas é muito alto, consequentemente você tem um número elevado de lideranças políticas locais que estão expostas a possíveis atos de violência. E o segundo ponto também que a gente precisa lembrar, que os vereadores é talvez o cargo político, né, numa hierarquia política, o primeiro degrau, né, da carreira política. Então ele é aquele cargo político que está mais perto da comunidade. Ele está mais perto dos moradores do bairro, ele está mais perto, inclusive fisicamente, né, da discussão da cidade.
sentido também, eles são mais visados, porque eles estão mais expostos. A comunicação entre cidadão, entre sociedade civil e esses cargos políticos, ela é facilitada e, consequentemente, também a violência também pode vir a ser facilitada. É muito mais fácil você chegar perto de um vereador do que, por exemplo, um cargo político como governador, senador ou presidente da República. Então, essas duas características nos preocupam, porque esse ciclo específico é o ciclo municipal. E no nosso observatório, a gente já observa que os vereadores são a categoria mais atingida desde 2019 e estão em maior número. Então, essa é a nossa preocupação com esse ciclo em especial. Pedro, em termos, para além do termo da análise quantitativa, em termos qualitativos, vocês percebem diferenças, por exemplo, em termos de tipos de violência? Porque o que chama mais atenção para a gente como cidadão, obviamente, é a violência física, mas existem outros tipos de violência. Então, assim, vocês também fazem essa análise mais qualitativa do tipo de violência e nesse sentido, as eleições municipais têm algum diferencial em relação às eleições gerais? Sim, nós fazemos essa diferenciação. No observatório, nós temos 5 categorias de violência política. A primeira delas é a violência física, que, como você mencionou, está relacionado à integridade física dos candidatos. Então, nós estamos falando de agressão, de sequestro, e mais especificamente também da modalidade mais violenta da violência, que são os atentados e os assassinatos. Em segundo lugar, a gente também tem casos, a gente monitora casos de violência psicológica, está relacionado a ameaças e a intimidações. Temos também casos de violência econômica, que se refere a vandalismo, a depredar a propriedade de candidatos políticos. Temos violência sexual, que refere-se a atos de violência política relacionados a sexo sexual, a estupro de candidatos. E, por fim, nós temos também a violência semiótica, que está relacionado à imagem do candidato. Então, são aqueles casos que se referem à desqualificação pública do candidato, ou quando usam da sua identidade para, de certa forma, diminuí-lo ou objetificá-lo. Nesse ciclo eleitoral em específico, uma categoria que mais chama atenção é exatamente a violência física. São as agressões físicas. Isso também nos preocupa. Como o período eleitoral ainda está em aberto, a gente não consegue ainda concluir se essa violência física ela também vai superar os casos de violência física dos ciclos eleitorais anteriores. Mas os números por si só já são alarmantes, né? A gente tem mais de 90 casos de violência física nesse ano. E ele se sobressai especificamente em relacionado aos outros tipos de violência, como, por exemplo, a violência psicológica, que são as ameaças, que elas acontecem também muito especificamente no contexto de redes sociais, né? Então, essa também é a nossa preocupação com esse destaque para a violência física nesse ciclo eleitoral e nesse ano como um todo. Nós estamos conversando com Pedro Bahia, pesquisador do Observatório da Violência Política e Eleitoral. Pedro, a gente está falando de violência em geral, mas eu queria saber se vocês também têm esses dados. Essa violência, ela é, na maior parte das vezes, de candidato para candidato, de candidato para eleitor ou entre os próprios eleitores. O que vocês têm observado em relação a isso? Quem que está envolvido, na maioria das vezes, nesses episódios de violência? Bom, a violência política ela é um fenômeno, digamos assim, complexo, então ela tem várias formas de manifestação. Como você bem mencionou, ela pode ser perpetrada por atores que são os próprios candidatos, ou seja, políticos violentando políticos. Isso também pode ocorrer com eleitores violentando políticos. E o inverso também pode acontecer, né? De políticos ou pessoas que estão nas instituições políticas formais utilizando da repressão contra eleitores. O observatório, especificamente, ele tem um foco que é exclusivo para a violência política contra candidatos e lideranças políticas no geral. Ou seja, estamos falando daqueles casos que é exclusivamente de agressões e de atos violentos contra políticos. Então, a gente só tem esses dados. Em relação, especificamente, ao cenário no geral, sobre a motivação desses casos, isso também acaba fugindo um pouco do escopo do observatório, porque nós, enquanto pesquisadores da ciência política, estamos mais interessados em saber o padrão da violência política do que as motivações, que é uma responsabilidade, né, das instituições policiais, dos inquéritos, das investigações da parte criminal. Mas o que a gente observa é que há um mix
né, nos casos. Você tem tantos casos que são eleitores de fato ou cidadãos da sociedade civil que estão utilizando da violência enquanto ferramenta para interferir no processo eleitoral. Essa violência, então, ela é respaldada a partir, né, ela acontece contra candidatos desse ciclo eleitoral, mas a gente também tem casos, vale lembrar, nesse ciclo eleitoral, que são de próprios candidatos agredindo outros candidatos. Então, essas duas manifestações da violência política, elas acontecem, tá? Não é incomum que isso acontecer. A gente precisa novamente também fechar o ciclo eleitoral para conseguir quantificar como é que está dando essa diferença. Mas, no geral, isso acontece mais de pessoas da sociedade civil, né, de não políticos, não lideranças políticas contra políticos. Eu acho que os políticos contra outros políticos costuma ser um dado, uma estatística um pouco menor nesse aspecto. Em relação à eleição, né, é possível inferir que quando a campanha é mais violenta, o dia da eleição também a gente tem que tomar mais cuidado ou não? Ou as coisas não estão interligadas? Às vezes você pode ter uma campanha eleitoral mais violenta, mas o dia das eleições ele é relativamente tranquilo. Bom, Cláudio, infelizmente não, né? Os nossos dados mostram que quanto mais próximo do dia do pleito, ou seja, aqueles dias que antecedem o pleito, há uma possibilidade, inclusive estatística, de aumento dos casos. Porque quanto mais perto do dia da eleição de fato, a gente tem um acirramento da disputa eleitoral na opinião pública. Então, você tem os últimos debates acontecendo, as escalas de campanhas, por exemplo, dos candidatos costumam aumentar. Então, eles participam de mais comícios nas ruas, de mais atos de campanha para tentar ganhar ali mais votos na reta final. Então, essa reta final costuma ser ainda assim muito violenta, sobretudo com esse acirramento da disputa, vide que os candidatos eles estão mais propensos, né, e mais expostos a receber esse tipo de violência. Então, infelizmente, a gente não pode falar ainda, decretar que esses casos podem vir a diminuir antes de domingo. Então, isso também é uma alerta também para os candidatos, para os eleitores da sociedade civil em geral, que esses casos podem vir a acontecer e é preciso estar resguardado nessas situações, porque a eleição, o pleito em si, ainda é domingo e a gente está numa semana crucial para muitas campanhas em que esse acerramento está muito forte, né? A disputa política, eleitoral e partidária ela está muito elevada, o que pode vir a potencializar, sim, e manter essa alta incidência de casos de violência política nessa reta final. E só para a gente encerrar, dentro desse levantamento, existem áreas, setores, regiões onde essa violência está mais acirrada ou o comportamento é mais ou menos uniforme em termos territoriais? Quando a gente distribui geograficamente os dados da violência política, a gente nota que ele não é uma realidade exclusiva de um estado ou de uma região do Brasil. Ele está presente em diversos estados e em diversos contextos municipais, seja em municípios com muitos eleitores, em zonas metropolitanas, seja em municípios menores e em zonas do interior de estados. Contudo, a gente observa que há uma concentração de casos em alguns estados específicos, como, por exemplo, São Paulo, como você bem mencionou, que é o estado com o maior número de casos de violência política, seja no ano como um todo, seja especificamente nesse ciclo eleitoral em especial, e o Rio de Janeiro também se destaca em segundo lugar. Depois, se eu não me engano, a gente tem estados como, por exemplo, o Piauí e a Bahia. Então, esses estados, eles acabam, ao mesmo tempo que tem um número maior de eleitores, né, consequentemente uma oferta maior de candidaturas, eles acabam tendo um aumento maior no número de casos de violência política. Contudo, a gente menciona no observatório, a gente deixa claro que isso é uma realidade de vários estados e de vários municípios, não é uma exclusividade de regiões metropolitanas ou de disputas em capitais do Sudeste, por exemplo. Muito pelo contrário, tá? Ela está presente em capitais, em cidades do estado de Nordeste, do Norte, do Sul e do Centro-Oeste. Especificamente, os casos de homicídio, ou seja, aquela modalidade mais violenta da violência física, a gente chama atenção para um estado específico nesse aspecto, que é o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro já tem um contexto de alta criminalidade, de índices de taxa de mortalidade, né, de homicídio muito alta, sobretudo nos municípios da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Então a gente também chama atenção que esse cenário de violência social, de criminalidade e de avanço de organizações criminosas sobre a disputa política local do Rio de Janeiro pode vir a ser um potencializador dos casos de assassinato e pode vir a ser também
um fator explicativo por que que o Rio de Janeiro se destaca especificamente nos assassinatos. Mas a gente lembra que todos os casos de violência política, nas suas diversas formas e nas suas diversas manifestações, estão presentes em vários estados do Brasil. Não é uma exclusividade de uma localidade em específico. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com Pedro Bahia. Ele pertence ao Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador, e nos trouxe dados sobre a violência nessas eleições. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Só nos resta torcer para que esses últimos dias antes das eleições, e inclusive o domingo, sejam dias mais pacíficos. Eu que agradeço, Cláudio. Tenhamos um domingo de paz e possamos exercer com êxito o nosso papel cidadão e sem ter mais atos violentos. Obrigado, bom trabalho.